Olá pessoal, sintam-se cumprimentados independentemente da hora que estejam a ver o vídeo. Hoje vamos falar de 7 mitos ligados aos meus antepassados. Como os manos sabem, eu sou de África, Moçambique em particular. E hoje eu vou falar de 7 mitos que os meus antepassados conviveram com ele bastante tempo, talvez até que eu cresci perante esses mitos. E o primeiro mito que vamos começar com os manos melhores. Hoje vamos começar com os mitos ligados às crianças primeiro. Assim, vamos fazer uma escala crescente. Então, vamos começar com o primeiro mito, que é das crianças. Os manos talvez alguns manos já sabem e outros não sabem, mas isso é ligado a Moçambique, África. Então, o primeiro mito dos meus antepassados é que antes as crianças que não tinham dentes, os manos que antes de começarem a ter os primeiros dentes, não podiam comer o meio. Vocês sabiam disso? Sabiam que as crianças de África, antes de começar a ter os dentes, não podiam comer o meio? Os meus antepassados proibiam as mães que tivessem crianças dar meio. Eles diziam que se uma criança que ainda não começou a ter os seus primeiros dentes mastigar o meio, nunca mais vai ter dente. Uau, vocês já ouviram disso? Isso os meus antepassados conviveram com bastante tempo. Talvez até eu me proibiam, talvez até minha mãe teve medo de me dar meio, porque eu não podia ter mais dentes até eu envelhecer. Então é isso aí. Antes era proibido que as mulheres grávidas comessem ovo aqui no meu povo Moçambique aqui. Tipo, a cultura vem de que os manos de África, os meus antepassados, proibiam as mulheres grávidas comer ovo. Por quê? Por que elas proibiam? Eles diziam que se uma mulher grávida comer um ovo, o seu filho vai nascer careca. Imagina assim, tu nasceres um filho careca até a sua morte ele ser careca, só porque tu comeste o ovo. Mas esse mito vem de que como as mulheres grávidas têm aquele apetite bastante, as mulheres grávidas têm um apetite que até dá para comer qualquer coisa que ela vem, até pode ser a mulher grávida come. Então, como os meus antepassados tinham como fonte de renda a criação de animais, um dos animais era a galinha. Eles criavam mais galinhas e galinhas que eles às vezes consumiam e vendiam. Então, como as mulheres grávidas consumiam ovos através das suas apetites, eles criaram esse mito para evitar que as mulheres comessem ovo, porque se as mulheres estivessem a comer ovos, as galinhas não tinham como chocar. Então já ia decrescer a renda e eles não tinham também como fazer o seu comércio através das galinhas. Então eles inventaram esse mito. Por isso que antes as mulheres grávidas aqui não podiam comer ovo, porque tinham medo de nascer um filho careca. E outro mito é ligado ao período menstrual das mulheres. Antes, uma mulher que estivesse do seu período menstrual, isso aqui, fiquem bem, não do outro lado, estou a falar de África, Moçambique em particular. Dos meus antepassados, eu pesquisei bastante. Antes, uma mulher que estivesse no seu período menstrual, esse é o terceiro mito, entendeu? Antes, uma mulher que estivesse no seu período menstrual não podia colocar sal nas refeições para os seus filhos e seus maridos. Por quê? Por que ela não podia colocar sal nas refeições? Imaginem antes de eu falar porque se não tivesse alguém para colocar sal nas refeições, ela tinha que pegar a concha, a colher de pau e encostar aí. Ela tinha que arranjar maneira de encostar a colher de pau na panela com um objeto e dar corrida. Ela tinha que perseguir galinha até a galinha encostar aquele objeto e o sal cair na panela. Imagina aqui quanto tempo ele ia levar para cozinhar. Desse processo ela tinha que arranjar uma maneira de encostar a colher de pau com o sal ali por cima perante a panela, e ela tinha que fazer que nem uma armadilha para a galinha chutar o pau e cair o sal na panela. Quanto tempo ela ia levar? Por que ela não podia colocar sal? Dizem que, os meus antepassados diziam que a mulher, se colocar sal nas refeições nas refeições para o seu marido, assim como os seus filhos, isso acontecia, ela não podia colocar porque se ela estivesse a conviver com homens,
ela não podia colocar sal se ela estivesse a conviver com homens, porque ela podia causar uma grande doença. A doença que se chama... Espera aí, estamos a fugir. Chama-se... Ok, me recordei. Ela não podia colocar sal porque ela ia trazer problemas de hidrocele. Nós já sabemos o que é o hidrocele. Para quem não sabe, pesquisa aqui no YouTube, tem vários vídeos explicando da doença do hidrocele. Os meus antepassados diziam se a mulher colocar sal nas refeições para o seu marido e para as crianças, ela podia dar o problema de hidrocele. Imaginem aí, ela com medo de dar o problema, ela não podia colocar sal nas refeições para o seu marido, ela tinha que arranjar alguém ou fazer essa armadilha aí, dar comida à galinha até que a galinha tornasse sal na sua panela. Imaginem isso aí. Eu acredito que o mito que eu vou falar agora, eu acredito que provavelmente até agora o mito é considerado e é algo que é muito considerado e é temido. É temido o mito que eu vou falar agora. Eu acredito que nas zonas recônditas do meu país ainda consideram esse mito. É um dos mitos que até agora eu sinto que as pessoas consideram e acreditam que se eles forem contra essas regras que eu vou falar agora desse mito, isso acontece perante 24 horas. O que acontece? Vou falar. Se um casal de jovens, se um casal qualquer ligado à minha cultura aqui, de África, Moçambique em particular, se um casal de jovens, um casal qualquer, como eu estava a dizer, se um casal tivesse um recém-nascido, e perante aquela fase de mamentação, aquela fase que a criança ainda amamenta pelo peito da sua mãe, entre o pai e a mãe não podiam ter relações sexuais fora. Eles não podiam se encontrar fora. O pai não podia ter um amante ou a mãe também ter um amante, se envolver lá fora e voltar para casa. Por que não podia acontecer isso? Se ambos fizessem relações sexuais fora de casa, o bebê perderia a vida perante 24 horas, o bebê perderia a vida. Estou a dizer que perderia. Mas isso é considerado até agora. O bebê podia morrer em 24 horas. Imagina isso aí. Tu sais, eu acredito que muitos manos aí têm muitas amantes. E se um dos manos que acabou de ter o seu filho com a sua esposa aí, e os dois violassem essa regra, então podiam perder o seu filho perante 24 horas se os dois se saíssem. Até pode não ser que os dois saíssem ao mesmo tempo. Se o marido sair e se encontrar com uma mulher lá fora, ter relações e voltar a casa, o seu filho perderia a vida de 24 horas. Perante 24 horas ia ouvir esse incidente. Ia ser muito triste. Então, os meus antepassados temiam. Eu acredito que até agora esse mito se faz sentir ainda até hoje. Esse mito muitos mais respeitam e temem. Mas para isso, antes disso, tem uma cerimônia que se faz. Eu acredito que até agora eu vejo em alguns lugares aqui em Moçambique que se faz umas pequenas cerimônias, umas tradições que nós temos aqui de cultura para jogar, dizem de dar banho o bebê perante o pilão, para o bebê ser um miúdo de rua, para já pode sair fora de casa e os pais podem cometer os seus adultérios. Mas eu não recomendo aí, não podem fazer adultério, os casais não podem. Agora vamos falar do quinto mito. O quinto mito é ligado com a questão da cor da pele. Antes, uma mulher africana não podia nascer um bebê com albinismo, ou um bebê branco, considerado branco, mas na época eu acredito que eram os bebês com albinismo. Então, uma mulher negra africana não podia nascer um bebê com albinismo e levar esse bebê para a sua comunidade. Mas por quê? Porque na época era tabu. Uma mulher negra, os africanos não podiam ter filhos brancos ou albinos. Não podiam ter porque na época era tabu. Então o que acontecia? Por que ela não podia ter? Eu já disse que a questão é por causa do tabu. Então o que acontecia? Na época do parto,
os enfermeiros, mas na época eu acredito que não tinham muitos assim, não tinham enfermeiro, mas as pessoas que estavam neste parto, as pessoas que estavam a cuidar do parto deviam tomar conta do recém-nascido. Tipo, eles deviam matar o recém-nascido lá mesmo e enterrá-lo para que a mulher não pudesse levar perante a sociedade em que ela estava inserida. Porque uma mulher negra, aliás, eles diziam assim: se nós somos africanos, por que nascemos um branco? Eles não podiam, o tabu já era um problema. Os africanos não podiam ter um filho branco. Por isso que os bebês nasciam, aliás, as mulheres nasciam um bebê com problema de albinismo, um bebê, se nascesse um bebê branco, o bebê era assassinado lá na maternidade, no local em que ele nasceu e era enterrado lá. E depois a mulher podia partir para casa e assim sucessivamente, até que tudo mudou e hoje é normal nascer um bebê com albinismo. Hoje é normal aqui ter um fio branco. Eu assim vou ter um fio branco, já é normal, mas antes era tabu. O sexto mito é também ligado, esse é ligado também à mulher, assim como o seu bebê. Antes, uma mulher africana não podia nascer um filho com 6 dedos. Não podia nascer 6 dedos. Aqui, não podia nascer um menino com 6 dedos. Por que não podia nascer um menino com 6 dedos? Aliás, até que a mulher podia dar parto, um bebê, e se as parteiras descobrissem que ele tem 6 dedos, também ele era morto. Nessa fase, nessa época, era quase... Na era dos meus antepassados, a mulher que nascesse um filho com 6 dedos, com membros a mais, né? Ele era assassinado e enterrado lá. Mas por quê? Porque que eles não podiam levar para sua comunidade uma criança com 6 dedos? Nessa época, os meus antepassados acreditavam que se uma mulher nascer um filho com 6 dedos, levarem ele para a comunidade. E se a família na época também não havia muita coisa além de ser agricultor. Eles acreditavam que se a família fizesse muita produção e deixasse em casa e a criança tocasse naquele alimento, o alimento acabaria com mais facilidade ou não chegaria a outra época. O alimento iria acabar. Se o alimento provavelmente se eles cultivassem um alimento para ficar 2 anos, nem poderia acabar 2 anos, o alimento poderia acabar em 1 ano. Por isso que nessa época dos meus antepassados, eles não podiam nascer uma criança com 6 dedos e levar para a sociedade. Eles executavam lá na maternidade. E diante disso, eles acreditavam que ser alguém com 6 dedos seria tipo, ele comeria a mais, ele estaria a comer a mais e tipo, se ele comesse e tocasse, a alimentação desapareceria porque talvez ele é um ser triplicado, se é um ser duplicado, aí ele come mais e ele tem algo em si a mais. Essa criança com 6 dedos era considerado um ser praticamente amaldiçoado, que podia trazer fome para a família. Esse mito é um dos mitos que também eu achei muito estranho, mas é ligado às mulheres. Eu também fiz um salto. Esse é ligado às mulheres, também está ligado ao seu período menstrual. Vamos partir para o 7º mito. Quase a reta final do nosso vídeo e vamos partir para o 7º mito. Para quem estiver a gostar e quiser mais sobre curiosidade do meu povo aqui de África, Moçambique em particular, é só comentar aí. Manda vir o 2º vídeo que vamos fazer a segunda parte. Vamos fazer acontecer a segunda parte. Esse mito também é ligado ao período menstrual das mulheres e vou falar sobre elas e vou acrescentar mais um. Agora me veio mais um na cabeça e vamos falar desse. Vou falar desse e vou dar mais um. Então, manos, esse é ligado ao período menstrual das mulheres e também ligado à agricultura naquele período de produção. Então, se uma mulher africana estivesse no seu período menstrual, ela não podia fazer a machamba. Vocês acreditam que uma mulher... Por que uma mulher... Isso é estranho. Por que uma mulher não pudesse fazer a machamba no seu período menstrual? Os meus antepassados acreditavam que se uma mulher que estivesse no seu período menstrual, se fizesse a machamba, onde
estivessem lá sementes a germinarem e ela se fizesse lá e caísse uma gota de sangue perante uma das plantas ou naquele terreno onde está-se a fazer essa produção, seja de arroz, pepino, batata, qualquer que seja. Mas se a mulher for lá no seu período menstrual e cair uma gota de sangue perante uma daquelas plantas, queimaria toda a produção. Então, família, para quem gostou do vídeo, é só deixar aí, deixa nos comentários aí para eu mandar vir outro. E tá vir outro mesmo, vai vir outro. Se os manos gostarem do vídeo, é só deixarem o comentário, joinha, compartilhem com os manos para outros manos ficarem a saber de curiosidades do meu povo, dos meus antepassados. Ok, manos? Até o próximo vlog. É nóis. Não esqueçam aí de deixar o vosso joinha, se inscrever no canal. E é nóis!